O Brasil e o mundo assumiram o compromisso de ser carbono neutro até 2030. Mas como fazer para chegar até lá? E qual o papel da pecuária para contribuir com o país nesse compromisso? O que o setor tem para produzir uma carne neutra ou até mesmo negativa? O que ainda precisa ser feito? No Planeta Campo Entrevista de hoje, a nossa convidada vai explicar tudo isso para a gente. É a Liege Correia, que é diretora de sustentabilidade da Friboi do grupo JBS. Liege Correia, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Sara. Liege, começa explicando para a gente, em termos de sustentabilidade, como que o Brasil está hoje aí considerando um ranking mundial na pecuária? Como que a gente está posicionado nesse momento? A pecuária brasileira, ela é a grande oportunidade do momento e a solução para a mudança climática, a solução para a conservação, ela passa pela pecuária e pela pecuária brasileira, por todo o nosso protagonismo e toda a oportunidade que o setor ainda tem para explorar no sentido da sustentabilidade. Então é uma exploração positiva que agrega preservação com produção. E isso reverbera para todo mundo e mostra que o Brasil ele é o líder para demonstrar para o mundo inteiro que a gente pode liderar essa mudança, essa revolução que já está acontecendo no campo. E é muito legal, você falar sobre isso, parte da solução, e não mais parte do problema, que a gente precisa, além, do trabalho interno, do dever de casa em relação à pecuária e à sustentabilidade, é fazer com que o mundo entenda que a pecuária começa a ser uma parte da solução também, Sem dúvida. O Brasil, por muitos anos, teve essa imagem reputacional prejudicada por atrelar o desmatamento e outros problemas ambientais à produção rural. Mas a gente sabe que o local melhor para se preservar é na propriedade rural. Graças aos produtores rurais, graças ao agronegócio e à pecuária brasileira, é que a gente ainda mantém os nossos remanescentes florestais, a biodiversidade, claro, com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos povos originários, com a ajuda de todos, mas o produtor rural tem um papel importante na preservação. E ele sabe disso, Sem dúvida. E em relação ao manejo, Liege, o avanço da adaptação do manejo, ele é considerado satisfatório hoje no Brasil? De acordo com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a gente tem condições de neutralizar com as técnicas existentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. O carbono ele é um tema complexo, ele é um dos elementos mais importantes para a nossa vida. O carbono está presente nos corpos, nos seres vivos, na atmosfera. E aí quando a gente pensa em carbono, você até disse, uma carne é carbono negativa. E às vezes a gente atrela o negativo ao ruim. Mas, na verdade, uma carne carbono negativa é uma carne que ela está sendo produzida à maneira de sequestrar o carbono da atmosfera de volta e, assim, chegando a uma emissão líquida zerada. O que isso quer dizer? A gente, olhando para a pecuária brasileira, ainda tem um grande caminho a ser feito, mas a gente já possui técnicas disponíveis para o produtor rural acessar e tornar a produtividade dele e a propriedade dele mais sustentável e produtiva. Em que sentido? Integração lavoura-pecuária-floresta ou integração lavoura-pecuária. A gente sabe que a gente pode produzir mais na mesma área, aumentar o número de animais na mesma área com pastagens bem manejadas, com recuperação de pastagens, não necessariamente reforma de pastagens. Então é a gente usar com as tecnologias que a gente tem, atrelar um animal mais jovem, um animal mais pesado, que vai emitir por menos tempo. A produção, a paisagem dessa área produtiva, a paisagem dessa fazenda, dessa unidade produtiva, ser modificada a ponto de conseguir preservar a floresta e ainda explorar os recursos das áreas já disponíveis para produzir tanto pastagem quanto outras atividades, outros produtos, que no caso, por exemplo, soja, milho, alternar safras, safra de pastagem, safra de grãos, no mesmo espaço. Legal.
Eu queria te perguntar também por que a rastreabilidade ela é hoje um dos principais desafios e o que a gente tem feito para superar isso. Eu sei que você falou recentemente sobre esse tema na Agropecuária do Futuro, né? Que a rastreabilidade nada mais é do que saber por onde o gado passou, né? Por que isso é tão difícil e quais que são os principais desafios aí desse caminho? A liderança brasileira da pecuária passa também pela liderança das empresas. E as empresas líderes, como é o caso da JBS, têm e entenderam muito cedo que a sustentabilidade é uma agenda pré-competitiva, é uma agenda que a gente precisa disponibilizar e caminhar juntos. Todos precisam se envolver. Com isso, a gente identificou, na verdade, que desde 2009 a JBS já monitora os seus fornecedores, já olha para aqueles fornecedores que apresentam alguma irregularidade socioambiental na propriedade e a gente bloqueava esses fornecedores, continua bloqueando, mas a gente entendeu logo que a gente tinha que avançar não só no nosso elo direto, mas no fornecedor do nosso fornecedor. Então, como é que a gente avança na rastreabilidade de um fornecedor que eu não tenho acesso diretamente? Trazendo os nossos parceiros, que são os produtores rurais, para essa mesma agenda. Então, a gente conseguiu, através de uma ferramenta blockchain, a partir do momento que a gente conseguiu acessar essa tecnologia, a gente teve a oportunidade de disponibilizar para o nosso produtor, para o nosso parceiro, para o nosso fornecedor, a mesma ferramenta que a gente utiliza para os fornecedores dele, para que ele olhe para os fornecedores e peça que os mesmos se regularizem, ajude a gente a monitorar os outros elos do setor. Que todos estejam envolvidos. Exatamente. Legal, e minha próxima pergunta era exatamente nessa linha, né? A inclusão dos pecuaristas que têm menos informação, né? Isso é muito importante, senão eles podem atender frigoríficos, inclusive clandestinos. Quais que são esses projetos, você falou agora sobre um deles, se você quiser acrescentar, para aproximar, né, esses dois elos da cadeia que são fundamentais, né? Exatamente. Obrigada pela oportunidade até de estender para dizer assim, a gente vinha desde 2009 identificando produtores, de certa forma deixando esses produtores para se regularizarem, mas a gente entendeu que tanto esses produtores que tinham algum ponto de compliance socioambiental não resolvido, que a gente deveria e poderia ajudar esses produtores. Então, a gente criou 15 escritórios verdes, são unidades dentro dos nossos frigoríficos, dentro das nossas plantas produtivas, para que o produtor receba esse acolhimento, identifique a razão do bloqueio e, junto com os analistas dos escritórios verdes, ele possa se regularizar. E a gente oferece esse trabalho gratuitamente para os nossos fornecedores, para os fornecedores dos nossos fornecedores e até para aquele produtor que não é nosso fornecedor ainda. Então, ele pode procurar um escritório verde, receber a orientação de regularização para que, dessa forma, ele possa escolher para quem ele quer fornecer e não seja escolhido, porque muitas vezes, pelo fato dele não estar regular, ele acaba ficando limitado na hora de escolher para qual frigorífico ele vai vender. Então, com isso, a gente dá a oportunidade de que os produtores sejam livres para fazer as melhores escolhas dentro do que eles têm na propriedade dele de produção. Muito legal, né? Isso acaba tendo muito a ver com o compliance do grupo, né? Que nem tudo é sobre uma punição, e sim sobre o ensinar e fazer com que cada um se sinta inserido nesse meio. A sustentabilidade ela passa muito por fazer junto, né? A gente precisa do engajamento de todos, a gente precisa da parceria de todos para a gente chegar aí nas metas que tanto o Brasil quanto o mundo já determinaram, né? A gente tem uma meta de redução de metano que vem da fermentação, da digestão, do processo digestivo do animal. Isso não vai zerar, a gente precisa ter tecnologias para mitigar rações e outros produtos que a gente possa disponibilizar para esses animais, mas fazendo a compensação dentro da própria fazenda. Com integração lavoura-pecuária-floresta, é que a gente vai juntos deixar o Brasil chegar nas metas que ele já assumiu intermediárias para 2030 em relação à redução de metano, mas outras metas até o net zero, que para os países ficou setado em 2050 e a JBS adiantou em 10 anos a sua meta para que a gente seja net zero em 2040, ou seja, a gente zere as emissões líquidas de carbono, compense aquelas que não são possíveis zerar e chegue dessa forma à meta que a gente estabeleceu 10 anos antes do que foi o acordo na COP, o acordo de Paris e todas as outras metas climáticas que os países assumiram. A empresa tem esse compromisso e a gente só vai chegar se a gente tiver a parceria do produtor, juntos. E tem também, né, você falou da COP, a questão do desmatamento ilegal, né? O Brasil ele é sempre muito cobrado
em relação a isso, e isso acaba, inclusive, atrapalhando a própria pecuária, né? Porque muitas vezes uma coisa não tem relação com outra e precisa se explicar sobre isso. Como que a indústria vem enxergando essa questão do desmatamento ilegal versus a pecuária brasileira? O desmatamento, ele é um tema que muitas vezes ele acontece com um objetivo de grilagem de terra, de venda ilegal de terras públicas. A gente sabe que a maior parte, quase a totalidade, mais de 90% do desmatamento que ocorre no Brasil é um desmatamento ilegal. E isso precisa ser tratado da forma que é uma ilegalidade. Um crime, né? Um crime, mas a gente, dentro da indústria, está olhando muito para o Código Florestal. O Código Florestal está fazendo 10 anos esse ano e lá no Código Florestal a gente tem as regras para que cada produtor de cada bioma saiba em que porcentagem da propriedade dele ele pode produzir, ele pode ter pecuária, ele pode ter agricultura e que parte ele precisa preservar. Então a gente preza muito para que essa preservação seja feita de acordo com o Código Florestal e nós não toleramos o desmatamento ilegal. A gente está aqui para auxiliar o produtor a se regularizar, aqueles produtores que por alguma razão, às vezes até por desconhecimento, acabaram infringindo a questão do desmatamento ilegal, eles têm mecanismos junto aos governos estaduais para se regularizarem e ficarem aptos a voltar a fornecer para aquelas indústrias que estão olhando para a legalidade. E aí, no meio desse cenário tem o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que também mostra muito um raio-x, né, de como que está a fazenda, né, como que está a área de preservação, e é muito importante que os produtores realmente corram atrás disso o quanto antes, né? A gente sabe que é um desafio, que muitas vezes por questões burocráticas, desconhecimento, acho que os escritórios verdes estão aí para ajudar nesse sentido, aqueles produtores que não são os nossos diretos, mas que por alguma razão ou tem alguma irregularidade no cadastro ambiental rural ou até ainda não fizeram, para a gente ajudar esses produtores a terem o cadastro ambiental rural, porque hoje 100% dos nossos fornecedores têm o cadastro ambiental rural. Ele é o documento base para que o produtor possa fornecer para a JBS e assim a gente localize essas fazendas e identifique o compliance socioambiental delas, através desse documento que é o cadastro ambiental rural. Então, quem ainda não tem ou tem alguma irregularidade, eu faço convite para que procure os nossos escritórios verdes. A gente atende todos os produtores rurais, obviamente focamos na pecuária, mas aquele produtor que também está com agricultura, faz uma integração lavoura-pecuária, também procure os escritórios verdes para receber essa orientação. E a gente sabe, às vezes, que só com orientação ele consegue ficar regularizado, porque ele identifica o problema da propriedade dele e se compromete a melhorar. Perfeito. Liege, vou pedir para você continuar aqui comigo, que a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa nuvem de tags e também o Planeta em 2032. Você aguarda que a gente já volta. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com Liege Correia, diretora de sustentabilidade da Friboi, grupo JBS, para tratar sobre o compromisso aí que foi firmado pelo Brasil e o mundo, né, de ser carbono neutro até 2030. Liege, agora há pouco a gente estava falando da COP26, né, e todo mundo comentou muito sobre a questão do Brasil ter sido mais ousado, né, que não sabe se o Brasil vai conseguir cumprir com os seus compromissos de fato. Eu queria que você me dissesse qual que é a sua expectativa, o que você pensa sobre isso? A expectativa é sempre que a gente consiga cumprir aquilo que a gente acordou, ainda mais num evento dessa magnitude, né? A gente tem a COP27 esse ano, a COP27 vai ser no Egito, e é importante dizer isso porque a gente sabe que é um tema, às vezes, que a Conferência do Clima fica parecendo que ela é sempre uma coisa europeia, uma demanda, que é o famoso mimimi ou blá blá blá, até teve a Greta, tudo mais, mas a gente identifica que os países têm dado a devida importância para isso. Eles entenderam que a gente está muito próximo de algo, de uma mudança irreversível. E essa mudança acontece logo ali, 2050. Nesse sentido, acho que o Brasil fez o papel, de certa forma, em ser protagonista naquilo que ele é, de fato. Então, reduzir a meta de metano, que é uma meta que a gente tem que entregar agora, de redução de 30% de emissão, ela impacta diretamente a pecuária. E o que eu posso dizer é que a gente sabe que a gente pode contar com os nossos parceiros, com o produtor rural, para ajudar nessa meta. E eu acho que a grande questão aí é como é que a gente muda a forma de produzir. É difícil, porque tem uma questão cultural, tem uma questão social, mas olhar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de abraçar questões como integração lavoura-pecuária-floresta, reforma e recuperação das pastagens mais produtivas, o segredo está no campo.
e é do campo que a gente vai tirar soluções. Então, nesse sentido, acho que o Brasil, sim, assumiu metas ousadas, audaciosas, mas que a gente dá conta de cumprir e entregar. Legal. E aí, falando dessa questão do metano, tem também um outro aliado que são os aditivos alimentares, né? O que tem sido feito em relação a isso e o quanto que isso também ajuda nesse cenário? A JBS foi pioneira nesse sentido, junto com a DSM, que é uma empresa também global, para trazer um aditivo que reduz a emissão de metano. Então, a gente adicionar na dieta do animal, nesse primeiro momento, do animal confinado. Durante o confinamento, a gente sabe que o Brasil tem vários sistemas produtivos e a maioria deles é de pecuária intensiva no campo, de pecuária intensiva na pastagem, mas também uma pecuária extensiva. Então, estimulando a gente intensificar essa pastagem, intensificar esses animais ao longo de todo o ciclo e aqueles que vão para o confinamento nos últimos 100 dias, que eles recebam essa dieta. Então, eu já venho de uma propriedade que já emite menos, de uma propriedade que tem uma pastagem adequada e uma lotação adequada, mas quando esse animal vai para o confinamento, ele ainda tem a oportunidade de reduzir um pouco mais aquele metano que ele emite também durante o último terço, na fase final de produção. Por meio da alimentação. Exatamente. E você vê que não é uma coisa só, né? São várias coisas aí que realmente ajudam a fazer esse setor funcionar melhor e de uma forma mais sustentável. Né? É um conjunto que no final a gente chega juntos. Então a gente precisa dos nossos parceiros aí no setor de nutrição animal. Acho que a DSM, o Brasil foi o primeiro país a utilizar o Bover, que é o produto, o aditivo que a gente utiliza na ração. Então a JBS foi pioneira nesse sentido, trouxe junto com a DSM essa tecnologia e a gente já está aplicando nos nossos animais ali no confinamento de Rio Brilhante. E logo aí para o final do mês a gente já vai ter os primeiros lotes de animais com essa redução de metano. Que legal! Agora a gente vai para o nosso momento aqui, nuvem de tags, viu, Liege? A gente vai mostrar aí uma série de assuntos que são os mais comentados dentro do tema de sustentabilidade. E eu vou pedir para você escolher uma palavra, ou porque você acredita que ela deva ser falada mais, ou porque você acredita que ela tem uma relevância maior aí nesse meio. E essa nuvem vai aparecer aqui na nossa tela e você vai escolher a sua palavra e falar um pouquinho, vai divagar um pouquinho sobre esse assunto. Aí está a nossa nuvem de tags, Liege. Você pode dar uma olhadinha à vontade, escolher a sua palavra e dizer por quê. Bom, acho que ILPF, né? A gente falou bastante aqui, parece até repetitivo, mas para a gente não abrir um tema novo, todas essas palavras aí mapeadas têm sua importância. Mas integração, lavoura, pecuária, floresta, é o método, é a possibilidade da redução, é a possibilidade de trazer mais rentabilidade para o produtor, porque sustentabilidade também é dinheiro no bolso do produtor, claro. E é assim que a gente tem que pensar. E a gente sabe que nada melhor do que um animal pesado e um animal jovem, que a gente faz esse ciclo acontecer mais rápido e essa realidade ir até o campo. Então, fazer uma integração, seja uma integração lavoura-pecuária naquelas regiões onde integração lavoura, pecuária, floresta não são possíveis, mas a gente sabe que a floresta, ela vem como um aliado, ela vem como mais uma possibilidade de rentabilidade para o produtor, seja por pagamentos por serviços ambientais, seja pela sustentabilidade dentro do cenário, da paisagem, da propriedade rural, da fazenda do produtor. A gente sabe que ter o agregado floresta ali permite que o produtor tenha uma safra mais produtiva, permite que o produtor tenha condições de microclimas dentro da propriedade dele para manter essa produtividade e essa sustentabilidade na fazenda. E que acaba se refletindo também na questão do bem-estar animal, né? Exatamente, as árvores elas proporcionam ali, a gente tem casos em que a floresta, esse animal pode receber as árvores de certa forma para que tenham sombras naquele pasto, não só falando do remanescente florestal ou da reserva legal, a gente sabe que as margens dos rios e outros, a parte de água dentro da propriedade tem uma importância de se ter um plantio de árvores para preservar, então todo esse manejo, todo esse olhar para a fazenda, como na verdade uma grande empresa e uma grande indústria produtiva, a gente mudar um pouco esse cenário e o produtor rural, principalmente o pecuarista, entender que ele também está fazendo o alimento ali. Então ele trazer bem-estar animal para os animais e depois isso vai com certeza gerar uma carne, um produto de maior valor agregado e de maior qualidade. Muito bom.
Liege, para finalizar, a gente tem mais um quadro que é o Planeta em 2032. Como será o planeta em 2032, segundo o Liege Correia? O que você espera, no que você acredita, onde você acha que estaremos? Eu espero que a gente esteja juntos, né, em primeiro lugar, e para chegar em 2032, quer dizer, daqui 10 anos, a gente projetar há 10 anos atrás, talvez as coisas que a gente está discutindo hoje aqui seriam inimagináveis. Então, daqui 10 anos, a expectativa é que a gente chegue em 2032 com as nossas metas devidamente cumpridas, alcançando metas ainda mais audaciosas e contribuindo para que a gente continue alimentando não só a população brasileira, mas a população mundial com os nossos produtos de qualidade e sustentabilidade, que é o que a gente já tem. Muito bom. E mostrar cada vez mais isso para o mundo também, né? Com certeza, a gente precisa aí da ajuda de vocês também para a gente comunicar isso da melhor maneira possível, levando a verdade e aquilo que a gente já faz, a realidade do produtor rural. E esse ano com o COP27, que pode ser mais uma vitrine positiva aí se o Brasil fizer direitinho de novo. É mais uma oportunidade para a gente repactuar algumas coisas e assumir novos compromissos que com certeza a gente tem condições de cumprir. Maravilha, Liege. Um prazer falar com você. Muito obrigado por ter participado aqui do Planeta Campo Entrevista. Obrigada pelas contribuições. Com certeza enriqueceu bastante o dia de quem está nos assistindo hoje. Obrigada. Obrigada. Essa foi então Liege Correia, diretora de sustentabilidade da Friboi do grupo JBS. Até o próximo Planeta Campo Entrevista.